Olá pessoal, continuando aqui a estudar os pontos notáveis no triângulo, a gente vai falar agora, não é de novo ponto, mas de casos particulares quando a gente tem um triângulo isósceles e depois quando a gente tem um triângulo equilátero. No caso de um triângulo isósceles, a gente tem a seguinte situação muito interessante. Quando a gente vai traçar a mediatriz, mediana, altura ou bissetriz do vértice de cima, e quando eu digo de cima, do seguinte modo. Já esse triângulo aqui é isósceles, ele tem esses dois lados iguais, né? Então esses dois ângulos aqui vão ser iguais. E esse ângulo aqui de cima vai ser um ângulo, a princípio, diferente, né? Vou até botar de cor diferente aqui. Então, traçando deste ângulo aqui, deste vértice aqui, a gente vai ter a seguinte situação, que mediatriz, mediana, bissetriz e altura são todos o mesmo segmento. Então, vou aqui traçar aqui a altura, que é o mais fácil, né, de construir. Então, tracei a altura desse meu triângulo isósceles. O que acontece? Essa altura, ela também é mediatriz e vai ser mediana e bissetriz. Ela está dividindo este ângulo aqui em cima na metade, tá? E mais ainda, ele está passando exatamente no ponto médio do lado de baixo, tá? Então, se aqui for A, B, C, esse aqui vai ser o ponto médio referente ao vértice A, e esse segmento vai ser a mediana, mediatriz, bissetriz e altura deste triângulo. Então, a primeira coisa interessante é, no caso desse vértice, todos esses segmentos seriam o mesmo. A segunda coisa interessante é quando eu for traçar os outros segmentos referentes aos outros pontos. Então, por exemplo, aqui, em relação ao vértice B, eu vou traçar agora a altura relativa a ele. Coloco o meu esquadro aqui, tracei a altura, e a gente sabe que se eu já tracei duas alturas, a terceira altura referente a C vai cortar neste pontinho aqui, né? Que é o ortocentro. Então, vou marcar aqui o ortocentro. Agora, se eu quiser traçar a mediatriz referente ao lado AB, vou fazer aquela construção que a gente já viu antes, né? Se eu traçar a mediatriz, eu vou aqui encontrar o circuncentro. O circuncentro aqui ficou um pouquinho acima do meu ortocentro, é quase o mesmo ponto nesse caso aqui. Então, está aqui o circuncentro. Agora, se eu quiser traçar, por exemplo, a bissetriz referente ao ângulo em C. A bissetriz vai ser dada pelo segmento que sai de C, divide o ângulo na metade. Então, pela construção que eu fiz, vai ser este segmento aqui. Então, a bissetriz vai cortar o segmento que eu tracei aqui antes, neste ponto aqui de baixo, que vai ser o incentro. Então, vou botar aqui o I de incentro. E, por fim, se eu já tracei com relação à bissetriz, com relação à altura, com relação à mediatriz, faltou em relação à mediana. Então, vou aproveitar aqui que eu já encontrei o ponto médio, né, desse lado AB, que é esse ponto aqui, e vou traçar a mediana referente aqui ao segmento C, né? Ao vértice C. Então, boto aqui e traço aqui. Então, o encontro das medianas ficou entre o ortocentro e o circuncentro. Então, eu vou ter que o meu baricentro, vou até botar uma setinha aqui para cá, meu baricentro está aqui. Então, aqui está um pouquinho confuso, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um zoom. Então, vamos pegar aqui uma lupa, né? Então, vou jogar para cá. O que está acontecendo de muito interessante? Eu vou ter que... Deixa eu fazer aqui a lupa. Eu vou ter que o meu incentro, o meu ortocentro, o meu baricentro e o meu circuncentro estão todos numa mesma reta, estão todos neste segmento aqui que liga o vértice A até o seu ponto médio, que é a altura, mediana, bissetriz
e mediatriz do referente ao vértice A e o lado ABC. Então, o que eu quero dizer de importante? Quando temos um triângulo isósceles, todos os pontos notáveis do triângulo estão alinhados numa mesma reta. Tá? É isso que é importante. Então, triângulo isósceles, todos os pontos notáveis estão sobre a mesma reta, que você pode identificar facilmente que é a reta que liga o vértice A ao seu ponto médio. Que no caso, você pode facilitar mais ainda. Você pode simplesmente traçar a altura, porque neste caso, quando você tem num triângulo isósceles, sendo esses lados aqui iguais, então esse aqui vai ser o seu vértice A, que vai fazer toda a mágica acontecer, tá bom? Agora, em um triângulo equilátero, a gente tem uma coisa mais curiosa ainda. Como referente ao vértice A e o lado BC, a altura mediatriz, bissetriz e mediana são todos o mesmo segmento, então, em um triângulo equilátero, que em particular também é um triângulo isósceles, eu vou ter que vai valer a mesma coisa. Então, a altura, bissetriz, mediatriz, mediana vão ser todas o mesmo segmento. Agora, se eu olhar referente a esse vértice com essa base, esse triângulo também vai ser isósceles. Então, eu vou ter que, novamente, referente a esse outro vértice, a altura, bissetriz, mediatriz, mediana também coincidem. E referente a esse meu terceiro vértice, vai valer a mesma coisa. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que no caso de um triângulo equilátero, os pontos notáveis eles não estão somente alinhados, e sim vão ser exatamente o mesmo ponto. Então, no caso de um triângulo equilátero, eu vou ter que este ponto aqui, ele vai ser o incentro, baricentro, ortocentro e circuncentro. No caso de um triângulo equilátero, todos os pontos notáveis são exatamente o mesmo ponto. Tá? Mais ainda, isso somente acontece em um triângulo equilátero. Então, se todos os 4 pontos notáveis são exatamente o mesmo ponto, a gente tem um triângulo equilátero. Professor, e se somente 3 desses pontos forem iguais e um está diferente? Não é triângulo equilátero, tá? Isso pode acontecer. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar sobre esses casos particulares. Fiquem bem e até o próximo vídeo.